Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o objetivo dessa nossa aula aqui de hoje, de agora, é a gente tentar aqui passar pela última etapa do que acontece durante um processo de orçamentação, é claro que de forma bem breve, bem resumida, para dar a vocês depois condições de poder dar sequência nos estudos e aprofundar nos estudos de vocês. O que a gente viu até agora? Esse slide que eu estou mostrando para vocês, ele é lá daquela primeira aula que a gente teve sobre orçamentos, né? Introdução ao orçamento de obras, nas quais a gente explicava lá as etapas da nossa orçamentação, perfeito? E aí o que acontece? Nas etapas da orçamentação, a gente tinha algumas etapas, algumas a gente já viu. Primeira coisa que a gente tinha aqui os custos diretos e esse tal das PDI aqui, né? Então isso daqui a gente viu, os custos diretos, que era o que? Material, mão de obra, equipamentos. Dentro da mão de obra aqui vinha o salário, a gente tinha os encargos sociais trabalhistas, os encargos complementares. Então nós vimos lá como que a gente faz lá o levantamento de quantitativos, né? A quantidade de serviço de cada coisa. Nós vimos as tabelas de composição de custos, né? Tanto do CPO, a SINAP, e nós vimos como que a gente fazíamos lá as composições de custo unitária para saber o serviço daquilo, com base na nossa mão de obra, né? Já considerando os encargos sociais e tudo mais. Então essa primeira parte aqui nós vimos lá como que nós fazíamos, onde nós buscávamos as informações. A gente chegou a ver também sobre os custos indiretos, né? Que são custos que não estão diretamente, como que eu posso dizer, não estão atuando diretamente na produção da nossa edificação, do nosso produto final, né? Aqui nos custos indiretos a gente tem basicamente material, mão de obra e equipamento. São coisas que estão sendo utilizadas lá de fato. E aqui nos custos indiretos a gente tem, por exemplo, canteiro de obras, administração local do nosso escritório, né? Se nós temos uma obra, uma grande empresa, a gente pensar, por exemplo, na Odebrecht aí, ela tem lá uma administração central, que eu vou falar aqui depois nesse lado de cá, mas tem uma administração central e em cada obra tem uma administração local lá, né? Tem um engenheiro, tem arquiteto, tem todo esse pessoal aí que vai entrar aqui nesses custos. Mobilização e desmobilização, aqui nós temos as taxas, por exemplo, numa obra aí temos as taxas CREAS, licenças ambientais e tudo mais. Então, são valores que a gente vai precisar para compor nossos custos final da obra, né? E aí, o nosso orçamento, ele não termina aqui nesses dois itens. É importante a gente atentar para isso. Aqui a gente tem quanto que a gente vai gastar na obra, mas além disso, nós temos que levar em consideração depois que a gente vai ter gastos com mais impostos, porque aqui os impostos que estão incidindo aqui nos custos diretos são, na verdade, os encargos sociais trabalhistas, né, que a gente tem que arcar lá com os nossos funcionários. Além disso, existem outros impostos que são taxados sobre o valor lá da nossa obra, que a gente tem que tem que pagar também, em cima do valor do nosso faturamento lá da nossa empresa. A gente tem, por exemplo, como imposto o ISS, PIS, COFINS, são diversos impostos federais, de ordem federal, de ordem municipal também, que a gente tem que levar em consideração. Além disso, nós temos aqui as despesas indiretas, que são despesas financeiras, riscos, né? Dependendo do tipo de obra, isso aí varia com o orçamentista, se vai ser opcional ou não isso daqui. Considerar aí uma margenzinha, né? Uma porcentagenzinha, para de repente acontece algum problema, algum acidente de trabalho, alguma coisa nesse sentido, algum evento, fenômeno da natureza, que vai nos dar prejuízo. Então já tem uma reserva ali, que é uma reserva para não gastar, mas se gastar a gente tem. Seguros e garantias, a administração central, como eu falei, algumas empresas maiores, a gente pode ter as administrações locais em cada obra e comandando todas as administrações locais, uma administração central lá, com pessoal de RH, com contadores e etc e tal, que vão ser, eu tenho que de alguma forma, o custo dessas obras, né, eu tiver lá 10 obras, dividir o custo dessa administração central entre essas minhas obras. A gente chama isso de rateio, né, ratear esse custo aqui entre as obras que essa empresa vai estar executando. E
mais importante ainda, a gente tem que ter o nosso lucro, né? O nosso lucro, se a gente, porque a gente não vai fazer tudo isso daqui, construir a obra e pronto, acabou, entregou para o cliente satisfeito e pronto. E o que eu ganhei com isso? Ganhei nada, né? Então a gente tem que levar em consideração, em cima do nosso orçamento, o nosso lucro também, tá? Tudo isso vai entrar aqui nisso que a gente chama de BDI, que são os benefícios de despesas indiretas, tá? E aí, com isso, definindo isso daqui, é aqui que a gente vai definir, por exemplo, o preço de venda com base em todos esses gastos aqui, com base em impostos, tá? Com base nos custos gerais da minha obra para fazer ela e no lucro que eu quero ganhar, na porcentagem que eu quero ganhar, em cima que a gente define o nosso preço de venda da nossa obra, da nossa edificação, daquele serviço que a gente vai estar prestando, beleza? Então, eu vou fechar essa apresentação aqui para a gente ir para um exemplo prático aqui, bem simples, tá? O mais simplificado possível, tem uma série de outros fatores que vão englobar esse nosso exemplo aqui, mas é para a gente começar a tentar, pelo menos, entender isso daí, tá bom? Então vamos lá, eu trouxe aqui, ó, uma planilha aqui para a gente ir fazendo aqui. A gente tem aqui, ó, o BDI, que é o benefício de despesas indiretas. Então eu trouxe aqui uma planilha de serviços, onde tem os aqui, ó, isso aqui a gente já aprendeu como que a gente faz. Então nós temos aqui serviços, unidade, quantidade. E aí nós temos aqui brocas, escavação, forma, armadura, concreto. E as unidades, né? Broca. Isso aqui poderia ser, por exemplo, a parte de infraestrutura, né, de uma edificação. Por exemplo, a parte das fundações, né, tem que fazer as brocas, escavação, formas, os blocos, armadura, né, quantidade de aço, concreto que eu vou gastar. Então, isso que a gente vai fazer aqui, isso vai se aplicar a toda a nossa obra, tá? Não só essa parte aqui desses serviços aqui. Numa obra, a gente vai ter lá, por exemplo, diversos serviços. Até tem aqui, deixa eu mostrar uma planilha aqui para vocês. Olha só, numa obra aqui, a gente tem aqui, ó, diversos serviços, descrições, ó, infraestrutura, entre escavação, estaca e tal. Aí depois vem superestrutura, pilares, vigas, lajes, alvenarias, coberturas, todos os serviços aqui, instalações elétricas. Então, aqui é só um exemplo para a gente entender como que vai se dar isso aí, como que funciona, beleza? E aqui as quantidades, né? 24 metros, 12 metros cúbicos de escavação, etc e tal. Isso aqui a gente aprendeu lá como que a gente fazia, né? Eu tenho os projetos, tenho os dados, tenho os memoriais e tudo mais, eu consigo levantar os quantitativos. Depois, a próxima etapa era a gente montar a planilha de composição de custos. Com base em quê? Com base em tudo que a gente já viu, né? A gente tem lá as tabelas de composição de custos, né? A TCPO, a SINAP, que a gente pode usar como referência para poder fazer isso daqui. Aqui já está um formato de composição mais sintético, né? A gente tem aquela analítica e a sintética, que está sintética. Então eu coloquei aqui, ó, essa mesma planilha aqui com o serviço, a unidade e a quantidade. E aqui, ó, eu coloquei custo unitário, já incluindo material, quando tiver, né? Às vezes, por exemplo, escavação, eu só gasto mão de obra, mas incluindo material mais mão de obra. Poderia ter separado isso daqui? Poderia, e é até bom quando se separa, né? Para a gente obter separadinho o custo, o que é material, o que é mão de obra, isso é importante. Mas aqui para o nosso estudo já está aqui custo unitário, material mais mão de obra. Esse custo aqui é com base nas composições analíticas lá e tudo mais, a gente extrai esses custos aqui. Então aqui já tem o custo, a quantidade, eu tenho o custo unitário aqui para fazer 1 metro de broca, né? Ou aqui para o custo unitário para escavar 1 metro cúbico. O custo unitário para trabalhar lá, manusear e montar a forma para encher de concreto por metro quadrado, quanto que me custa, já incluindo aqui material e mão de obra. E aí aqui a gente monta então o custo total. Como que a gente faz isso daqui? Eu venho aqui, né? Só pego aqui o nosso custo total, é a quantidade que a gente tem, vezes o nosso custo unitário aqui, perfeito? Então já está aqui, ó, deixa eu ter em reais aqui, R$960. E aí, isso daqui a gente faz para todos os nossos, repete isso daqui para todos os nossos custos aqui, para baixo. E aí, com isso daqui a gente obtém um total, só vou dar uma somatóriazinha aqui. Então, olha só, aqui, ó, nosso custo total para essa composição aqui, considerando já aqui as nossas respectivas quantidades aqui,
esse nosso serviço todo ficou R$ 8.156. Porém, esse aqui é o custo lá diretão da obra que a gente tem com material, mão de obra, equipamento, etc e tal. E eu não posso chegar para o meu cliente e falar, olha, sua obra vai custar tanto, por minha conta em risco, e eu vou fazer para você a tanto. Além disso daqui, a gente tem que englobar outras coisas, né? E aí eu só coloquei aqui, ó, nós temos aqui então que inserir os custos indiretos, os custos com a administração central, quando existir, né? Isso aqui vai variar muito. Riscos, imprevistos, eu vou considerar alguma coisa? Lucro, imposto, né? Então vamos pensar aqui que eu tenho uma obra e que eu tenho de custo indireto lá, somei todos os meus custos indiretos, resumão lá, deu R$ 1.000. Perfeito? Aí com a administração central, vamos supor que eu tenho umas 10 obras dessa em andamento e eu faço o rateio dessa administração entre todas essas obras. E aí eu chego aqui a um custo de R$ 100. Tá? É um exemplo, tá, pessoal, didático aqui. Riscos e imprevistos. Então aqui, ó, esse serviço aqui eu estou mexendo com escavação, né, com infraestrutura, de repente um dia chove, enfim. Então a gente coloca uns R$ 100 aqui, né, em cima aqui com base no custo total aqui, ó, R$ 100 de imprevisto aí, tá? É um exemplo prático. Lucro, eu quero 10% de lucro, então 10%, né? 10% de lucro, opa, peraí, é igual a 10% aqui, né? Lucro sobre o nosso faturamento, tá? Lucro, deixa eu até escrever aqui, sobre o faturamento aqui. Aqui embaixo também, os nossos impostos, os nossos impostos sobre o faturamento, supondo que eu peguei todos aqueles nossos impostos que a gente tinha lá, de ISS, de PIS e tudo mais, eu somei lá e me deu 10% também, tá? 10%, eu estou colocando em decimal aqui para depois eu usar essas células para me fazer as continhas mais fácil. 10% é 0,1, tá? Só forma de representar aqui, eu vou até colocar em porcentagem aqui para ficar mais fácil de entender aqui. Beleza. Então 10%. Aí é que vem, ó. Então agora eu tenho que nesse valor aqui embutir todos esses meus custos aqui embaixo, tá? Para eu poder saber por quanto que eu vou vender esse meu serviço, essa minha obra. E aí então o nosso preço de venda, o que é o preço de venda? Ele é o nosso custo aqui de cima, dividido aqui por 1 menos as incidências sobre o faturamento. Então, o nosso custo vai ser isso aqui, mais o custo de indireto, mais administração, mais riscos e mais outras coisas que porventura eu possa ter aqui. É bom dar uma lida nas bibliografias, o que a gente tem que incluir aqui, para não esquecer de nada, porque é aqui que a gente corre o risco de levar prejuízo na nossa obra, dividido por 1 menos as incidências sobre o faturamento. Aqui nas incidências a gente tem tudo que é porcentagem, tá? Normalmente o lucro, nosso lucro, e os impostos, tá? Os impostos. Lembrando que, por exemplo, dentro desses 10% aqui está embutido uma série de impostos que a gente tem que contabilizar tudo. Eu só coloquei de forma resumida, mas eu poderia dividir isso aqui entre ISS, imposto municipal, etc e tal, tá? Então, olha só, o nosso preço de venda, eu vou dar uma igualzão aqui, vai ser o quê? Vai ser o nosso custo, né? Então, o que é o nosso custo? É os 8.156 aqui, tá? Mais aqui custo indireto, mais o que? Mais administração central, mais o que eu considerei de imprevisto. Isso aqui dividido por quanto? Dividido por 1, deixa eu colocar entre parênteses, por 1 menos os nossos incidentes sobre o faturamento. Então, o nosso lucro menos aqui é o imposto sobre o faturamento, perfeito? Olha só, então, essa nossa obra aqui, a gente tem que vender ela para a gente obter o lucro que a gente quer e conseguir produzir ela, tirar o lucro e pegar aqui todos os custos indiretos e tudo mais por R$ 11.695, tá? Beleza, e aí vem aqui então, a gente precisa definir agora o nosso BDI, tá? Esse BDI, depois eu vou explicar para vocês que ele vai ser importante, um valor que vai ser importante para nós apresentarmos a planilha para o nosso cliente, porque se eu apresento a planilha para o cliente desse jeito aqui, ele vai estar vendo esse valor de R$ 8.156, mas não é esse valor, porque nesse valor aqui tá embutido, tem que estar embutido tudo, né? Então esse nosso valor tem que ser R$ 11.695, tá? Então o BDI, benefício de despesas indiretas, que é a porcentagem que eu vou acrescentar nos meus custos, ele é o preço de venda dividido pelo custo inicial da obra, tá?
Preço de venda dividido aí pelo custo inicial da obra. Então, olha só, vai ser aqui o preço de venda dividido, aí o custo inicial da obra é esse aqui, tá? Os custos diretos. Olha só, 1,43, tá? 1,43. Então, só colocando isso aqui em porcentagem, ó, 1 menos isso daqui, opa, agora eu esqueço. Então, ó, 1 menos isso daqui me dá, na verdade, é esse aqui menos 1, né? ,43, e isso daqui, ó, é 43%, né? 43,39% o nosso BDI, tá? Esse aqui é o nosso BDI, ou seja, o acréscimo que a gente vai ter. Mas o que vale pra gente é esse valor aqui. Tá, pessoal? E agora, o que eu faço com esse valor aqui? Agora é o seguinte, a gente pega a planilha que vai pro cliente, a gente vai, vou pegar essa planilha aqui, ó, vou dar um Ctrl C nela aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir colar ela aqui embaixo. Beleza, veio pra cá. Aí vou colocar aqui, ó, preço corrigido, só para vocês ficarem aí, preço corrigido, tá? Olha só, aqui o que eu tenho que fazer? Aqui eu vou criar outra coluna aqui, ó. Não era aqui que eu queria. Aqui, ó, nessa coluna aqui, eu vou inserir aqui, ó. Custo unitário, material mais MO, material mais mão de obra, vezes, tá? Vezes o nosso BDI. Porque o que a gente faz? A gente pega o nosso valor, e dilui ele dentro da nossa planilha orçamentária, tá? Porque o valor que eu tinha lá era 8.156, mas eu sei que não é esse valor assim aqui, eu sei que é esses 11 mil e pouco aqui. E aí de BDI eu tenho esses 1.140, 11 mil, de BDI eu tenho 1,43. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses valores aqui, ó, é o valor inicial que eu tinha, e vou multiplicar pelo nosso BDI aqui, tá? Pelo nosso BDI aqui. Então o que vai ser aqui, ó? Eu vou pegar aqui, isso aqui vai ser igual a isso daqui, que é o custo unitário que eu tinha inicialmente, vezes esse valor aqui, ó. E aí eu vou travar a célula, porque eu vou descer essa fórmula depois. Opa. Perfeito. Então eu vou puxar aqui, ó. E aí, percebam então que o nosso custo unitário, que antes era de R$40, eu vou mostrar para o meu cliente que esse custo, na verdade, ele é de 57,36, porque eu diluí todos os custos adicionais que eu tinha, embutindo já meu lucro, os impostos e tudo, dentro da planilha orçamentária. Parece que não faz muito sentido, né? Porque aqui, ó, unidade por metro, aí o que eu teria que gastar seria só isso daqui, mas é assim que funciona, porque a gente precisa, eu não posso chegar para o meu cliente e falar, olha, você vai pagar isso, mas eu vou adicionar tanto. A gente dilui o BDI dentro da planilha orçamentária. E aí esses nossos valores aqui, então, na verdade, eu vou até apagar, na verdade vai ser o que então? Vai ser a nossa quantidade vezes o nosso custo unitário, já incluindo a porcentagem do BDI que eu diluí, tá? E aí quando a gente desce aqui, ó, chegou a outro valor, se eu fizer um somatório aqui, a gente chegou aqui aos R$11.695. Então se quiser, a gente pode, na hora de mostrar a planilha do cliente, essa planilha, essa parte aqui a gente pode ignorar, tá? Ocultar. E aí a planilha que a gente vai mostrar para o nosso cliente é essa aqui. Eu sei que essa planilha aqui, ó, a de cima, ela vai servir como referência para a gente que vai estar lá acompanhando a obra, tá?
fazendo o acompanhamento da obra, para a questão de quantidade de preço de material, mão de obra, ver se está saindo tudo certinho. Para o cliente tem que ir uma planilha dessa aqui, ó, contendo o custo aqui, material e mão de obra, diluído aqui já os nossos custos com tudo, com o nosso lucro, com os impostos, com os custos indiretos, administração, com os riscos imprevistos, tá? Então é dessa forma que vai ser mostrado para o cliente, tá? Essa outra aqui, ela fica E eu fechei a planilha errada aqui naquela hora, lerdo. É isso aqui que a gente acaba fechando aqui. Só ocultar, não lembro mais qual que é o atalho para ocultar aqui no Excel, mas beleza. Então vai essa planilha aqui, ó, contendo o custo unitário mais mão de obra, incluindo aqui o BDI, perfeito? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, como que funciona. Lembrando que eu sugiro que vocês leiam depois, quem tiver gostado do tema, quem quiser se aprofundar, que vocês leiam o livro do professor Aldo Doria Matos, que lá tem explicando direitinho. Inclusive aqui a gente colocou os impostos de forma direta, ela tem explicando cada imposto que a gente tem que considerar, bem passo a passo mesmo. Aqui foi para a gente ter o entendimento de como que funciona. Lembrando que esse BDI aqui no final, ele vai levar em consideração um monte de coisas, né? Só mostrar aqui a planilha orçamentária, aqui uma planilha de estudo meu aqui, mas tem diversos valores, aqui foi dividido em mão de obra e material, ó. E aí quando vem aqui para o BDI, a gente tem aqui os impostos, com as alíquotas dos impostos, o custo direto e indireto, aqui o custo total, aí vem o preço de venda e o BDI. E aí esse BDI depois tem que aplicar lá naquele custo lá, no custo das planilhas, que seria o que iria pro cliente, perfeito? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, só mandar lá no fórum e perguntar para mim aí, que a gente está à disposição, e que a gente souber, a gente auxilia, beleza? Então, muito obrigado aí pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, forte abraço.